eu quero convidá-los, por favor, para que nós reflitamos sobre toda essa bondade, essa generosidade, esse poder tão maravilhoso de Deus, sobre o qual nós cantamos, o seu amor, os seus planos, assim por diante. E para tal eu quero convidá-los, por favor, a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Vamos ler até o versículo de número 17. Colossenses tem aqui o capítulo 3, 25 versículos, mas vamos ler apenas até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Somente até aqui, vamos agradecer a Deus para que Ele continue a falar conosco, como falou por meio dessa leitura, que Ele também nos fale por meio de algumas reflexões que faremos a partir desse texto. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui na sua casa, com alguns irmãos, irmãs, irmãos queridos, os quais o Senhor também comprou com o seu sangue, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos pela semana que tivemos, alguns talvez com maiores e mais difíceis tarefas, outros talvez menos, alguns irmãos talvez com alguns problemas maiores do que outros, mas te louvamos porque se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos susteve, o Senhor nos segurou pela sua mão, e portanto, se estamos em pé, é porque a sua graça poderosamente tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido e também nos abençoado. Mas Pai, nós precisamos, além disso, tudo isso é importante evidentemente, mas também precisamos ser sempre instruídos pela sua palavra, precisamos, ó Senhor, ter vida por meio da sua palavra, precisamos ser libertos através da sua palavra, e nós acabamos de ler uma porção da mesma, e te pedimos, como frequentemente o fazemos, que o Senhor fale conosco nesta hora, que o Senhor use esse texto bíblico, use a nossa vida, use a vida dos nossos irmãos, da sua igreja, para que todos nós venhamos a crescer na graça, no conhecimento do seu santo e eterno Filho Jesus,
E é no nome dele, aliás, que nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Deus abençoe. Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, a epístola aos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, possivelmente durante a década de 50 do primeiro século da nossa era, possivelmente entre os anos 55 a 57 depois de Cristo. Pode haver uma certa divergência, aliás, como frequentemente ocorre entre os estudiosos da Bíblia, especialmente também do livro de Colossenses ou da epístola aos Colossenses. E esta epístola, ela foi endereçada, foi escrita, foi direcionada a uma igreja, a igreja ali de Colossos, quando esta estava sofrendo, por exemplo, um forte ataque dos falsos mestres. Quando nós lemos as epístolas do Novo Testamento, e eu imagino que os irmãos, de forma geral, já tenham lido as mesmas, se não fizeram ainda, façam. Os irmãos perceberão que um dos problemas frequentes, reiterados nas diversas igrejas do Novo Testamento, era o problema que envolvia heresias, falsos ensinos, sobretudo presentes em razão de falsos mestres, falsos crentes que penetravam no seio da igreja e visavam desencaminhar as pessoas com uma série de ensinos, quer do judaísmo, quer do gnosticismo, nos seus primeiros passos, quer por meio de outras filosofias gregas, romanas, pagãs e assim por diante. E com a epístola aos Colossenses não é diferente. Quando olhamos para essa epístola, descobrimos, quando nós mencionamos que essa igreja estava sofrendo um forte ataque por parte de falsos mestres. E a julgar pelas informações, mais precisamente falando, que encontramos no capítulo 2 dessa epístola, esses falsos mestres, primeiro, eles criam que os colossenses deveriam seguir determinadas crenças filosóficas. Isto nós vemos, por exemplo, em Colossenses 2:8. Segundo, acreditavam que alguns dias festivos, eles precisavam ser observados de forma especial. Por exemplo, capítulo 2 e versículo 16. Terceiro, eles ensinavam aos colossenses que estes deveriam adorar anjos, o culto aos anjos, o culto a seres sobrenaturais. Em quarto lugar, também pensavam que certas leis cerimoniais relacionadas à alimentação deveriam ser obedecidas. Isso aparece no capítulo 2 também, versículos 16 e 21. E por fim, esses falsos mestres também entendiam que todos precisavam se submeter a diversas outras ordenanças, conforme o capítulo 2, versículo 20 em diante. Diante então desse cenário todo doutrinário tão adverso, tão problemático, tão complicado, por que não dizer tão anticristão, como os cristãos colossenses deveriam então se portar? E aí, Paulo, ele dá resposta a essa pergunta, destacando dois temas teológicos principais entre os capítulos 1 a 4 de Colossenses. Quais são esses temas? Dois temas principais que possuem um forte cunho cristológico ou cristocêntrico, isto é, são centrados na pessoa e obras de Jesus. Primeiro tema, o tema do senhorio de Jesus sobre o universo. E o segundo tema relacionado a este é o tema do tipo de vida que se espera que seja vivida sob esse senhorio de Jesus. Então Paulo ensina duas coisas importantes. Ele vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo. Primeira verdade. Segunda, uma vez que Jesus é Senhor sobre todo o universo, como nós, cristãos, devemos viver sob o seu senhorio, debaixo do seu senhorio. Então, é dentro desse contexto que Paulo vai nos dar, por exemplo, pelo menos, dentre outras, mas nós aqui buscamos encontrar, pelo menos 9 características que descrevem o perfil dessas pessoas que vivem sob o senhorio de Jesus Cristo, que buscam vivenciar esse tipo de situação, buscam experimentá-la no seu dia a dia,
E pessoas estas que simplesmente por serem cristãs verdadeiras, por crerem em Cristo, já estão experimentando uma vida como se fossem pessoas ressuscitadas, ainda que vivam num contexto pré-ressurreição. E isso vai nos levar ao tema da mensagem desta noite, o assunto sobre o qual falaremos, que é o perfil dos ressuscitados com Cristo. O perfil dos ressuscitados com Cristo, tendo como fundamento Colossenses, no capítulo 3, e versículos 1 a 17. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, meu irmão, a primeira verdade acerca desse assunto dos ressuscitados com Cristo, que são os crentes colossenses, e essa verdade, acredite, diz respeito a mim e a você. Mas talvez você se pergunte, mas pastor, eu ainda estou vivo, não me lembro de ter morrido, né? E também, por conseguinte, não ressuscitei ainda. Mas essas verdades, a verdade da ressurreição vindoura na vida dos cristãos, é algo tão verdadeiro, é algo tão real, obviamente da perspectiva de Deus, que é eterno, e que, portanto, todas as coisas diante dele, nós costumamos dizer, ocorrem no eterno já, no eterno agora, no eterno presente. O fato de que já fomos ressuscitados em Cristo é algo tão real que isso é tomado como certo a partir da pena e dos escritos, e particularmente desse escrito do capítulo 3 aos Colossenses. E a primeira coisa então que nós aprendemos é a seguinte: em primeiro lugar, os ressuscitados com Cristo buscam as coisas de cima. É uma primeira característica, um primeiro traço, um primeiro elemento identitário de cristãos que já foram ressuscitados com Cristo. Como que essas pessoas agem? Essas pessoas buscam as coisas de cima. Veja o que diz Colossenses no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui nós temos um verbo grego que aparece no presente do indicativo ativo em grego, evidentemente, e ele refere-se a uma atitude que é habitual, que é constante, que é costumeira e que está sempre presente na vida de pessoas como estas, isto é, pessoas que já ressuscitaram com Cristo. Então, Paulo já toma a ressurreição como certa. O sentido do texto grego é: ora, já que vocês ressuscitaram em Cristo, isso já é uma verdade, isto já ocorreu, isso é fato. Uma vez que vocês já ressurgiram dos mortos com Cristo, então qual é a primeira coisa que deve caracterizar a vida de vocês? Primeiro, pessoas que já ressuscitaram com Cristo, elas buscam habitualmente, costumeiramente, frequentemente, diuturnamente, constantemente, as coisas que são de cima. As coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aqui, meus irmãos, isso nos levanta uma série de questões. Me permitam dizer, o tipo de coisas que nós buscamos revelará o tipo de pessoas que nós somos. Nós vivemos, por exemplo, em um mundo onde as pessoas vivem buscando coisas que são aqui de baixo, tais como aplausos, dinheiro, e ninguém nega que nós não precisemos de dinheiro, não é isso? Mas estou me referindo a pessoas que vivem em função disso, em razão disso. Isso é o centro dessas pessoas, é sobre isso que estou dizendo. Então vivemos numa sociedade em que pessoas vivem buscando coisas que são aqui de baixo, como aplausos, dinheiro, fama, prazer, reconhecimento e assim por diante. Mas Paulo nos ensina a buscarmos as coisas que são de cima. Isso envolve valores como comunhão com Deus, como ter e desejar ter uma vida piedosa, envolve também a aspiração pela eternidade com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e assim por diante. Isto é, envolve valores de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E isso me faz pensar numa singela, autoevidente, mas nem sempre percebida verdade que faz parte da vida de todos nós. E ao que estou me referindo, meus irmãos? Me refiro ao fato de que todos nós somos apenas inquilinos neste mundo.
Somos apenas moradores provisórios neste mundo. É claro que eu creio em novos céus e nova terra, como a Bíblia revela, como o Apocalipse revela, onde haverá uma espécie de fusão, onde teremos um céu terreno ou uma terra celestial, porque a Nova Jerusalém, ela desce do céu à terra. Sim, eu creio absolutamente nisso, mas até que cheguemos nessa nova realidade, não mais sujeita aos ataques de Satanás, não mais sujeita ao pecado, não mais sujeita aos valores que desagradam a Deus, a sua palavra, o seu caráter e os seus atributos. Devemos sempre, como cidadãos que já desfrutaram da ótica de Deus, da ressurreição, devemos buscar as coisas que são de cima. Que tipo de valores têm sido centrais para a sua vida? Que tipo de valores ou coisas ou bens você tem buscado? Será que você e eu temos nos concentrado nas coisas que são de cima, ou temos nos concentrado nas coisas que são aqui de baixo? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós. Paulo diz: se é que vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês ressuscitaram, a vida já é uma vida nova, então busquem as coisas lá de cima. É isso que deve caracterizar pessoas ressuscitadas com Cristo. Isso nos leva a uma segunda importante verdade, que é a seguinte, e tem tudo a ver com a primeira: os ressuscitados com Cristo, por buscarem as coisas que são de cima, o primeiro item, por consequência, segundo item, os ressuscitados com Cristo pensam nas coisas de cima. Primeiro eles buscam, porque ele já tem uma nova vida em Cristo, as coisas celestiais, as coisas eternas, as coisas duradouras, essas coisas perenes, as coisas de Deus falam mais alto em seu coração, e em razão disso, os ressuscitados com Cristo, eles pensam nas coisas de cima. Colossenses 3:2 dirá isso. O texto diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha só, aqui o verbo pensar, mais uma vez, ele aparece no imperativo, na segunda pessoa do plural. Pensem é uma ordem. Olha a ordem que o apóstolo Paulo dá para os cristãos colossenses, que segundo o apóstolo Paulo, já ressuscitaram com Cristo, e portanto já desfrutam, ainda que neste mundo, de uma nova vida, de um novo estilo de vida. Como essas pessoas devem viver? Elas devem viver pensando, é uma ordem, pensem nas coisas que são de cima. Que coisa interessante, né? Quando Paulo nos ordena, meus irmãos, a pensarmos nas coisas de cima, ele não está nos incentivando, é claro, a viver uma vida alienada. Aquilo em que pensamos é importante. É isso que Paulo está nos advertindo, porque os nossos pensamentos, como dissemos em outras ocasiões, eles irão moldar as nossas ações, e as nossas ações irão refletir o nosso caráter, quem de fato nós somos. Quando Paulo diz, pense nas coisas que são de cima, ele não está dizendo para você negligenciar os boletos que virão já na segunda-feira. E eu brincava agora há pouco, falando com a Aline aqui no início do culto, que os boletos são persistentes, eles não atrasam, sempre chegam. Não estou dizendo para termos uma vida alienada, não vou me preocupar com o meu vizinho, não vou me preocupar com os boletos, não vou me preocupar com as contas que eu tenho que pagar, com o fato de que amanhã talvez eu terei que acordar muito cedo, pegar um trem lotado, um metrô lotado, um ônibus lotado, com uma série de outros problemas, para ganhar talvez um salário que não é dos melhores, e ter que talvez enfrentar uma série de desaforos de colegas de trabalho, ou de eventuais patrões, ou de outras situações ali presentes. Paulo não diz que devemos ignorar a realidade, muitas vezes nociva, ruim, adversa, terrível, que nos cerca. Não é isso. Mas ele está dizendo, se vocês ressuscitaram junto com o Cristo ressurreto, pensem nas coisas de cima, os valores que devem nortear a nossa vida, que devem preencher todos os espaços da nossa vida, que devem fazer sentido para nós, são os valores de cima e não os valores de baixo. Os valores aqui desse mundo, meus irmãos, presente, sobretudo num contexto pré-glorificação,
São valores pecaminosos, nocivos, maliciosos, degradantes, ruins, envolvem corrupção, envolvem males, envolvem problemas, envolvem doenças, e não é que devamos negar ou fazer vistas grossas para isso. Mas Paulo nos orienta, não é isso que deve nortear, guiar, conduzir a nossa vida. Se nós já ressuscitamos com aquele que também ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, então vivamos pensando nas coisas de cima, porque um dia nós iremos para lá e nós viveremos com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo para todo o sempre. Então pensem nisso já nesse lado de cá dessa nova realidade. Pensem já nisso. Os ressuscitados com Cristo pensam nas coisas de cima. Meu irmão, que pensamentos têm tomado conta ou preenchido a sua mente ultimamente? Nós temos problemas, sem a menor dúvida. Nós temos problemas, todos nós temos. O Elbi menciona isso com frequência aqui na abertura dos louvores, durante os louvores, que todos nós experimentamos situações adversas, ou para usar a linguagem do Elbi, todos nós passamos por um bocado, não é isso? Então, nós de fato experimentamos estas situações. Não devemos fazer de conta que elas ali não estão, mas devemos pensar nas coisas que são de cima. Porque é para lá que nós um dia iremos. Nós viveremos com Deus Trino para todo sempre. E às vezes nós alimentamos pensamentos muito pequenos, muito finitos, muito diminutos, muito divergentes ou distintos daquilo que Cristo nos prometeu. Pensemos nas coisas de cima. Meu irmão, está ruim aqui embaixo, mas nas coisas de cima eu sei que eu serei vitorioso em Cristo. Eu sei que eu terei vitória eterna em Cristo. Eu sei que eu reinarei com Cristo para todo sempre. Eu sei que lá não haverá, nessa nova realidade, com esse Cristo ressurreto, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque João nos garante que essas primeiras coisas são passadas. Então pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Que elas preencham o meu e o seu coração. A terceira verdade que aprendo nesse texto sobre os ressuscitados com Cristo é que os ressuscitados com Cristo estão mortos para o mundo e vivos para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Claro, eles vivem buscando as coisas que são de cima e não as que são da terra. Consequentemente, isso preenche o seu pensamento. Eles vivem pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E por isso, em terceiro lugar, estas pessoas, por mais que sejam pecadoras, sem dúvida alguma somos regenerados, mas ainda concomitantemente pecadores, essas pessoas estão mortas para o mundo e vivas para Deus. Acompanhe comigo o que diz Colossenses 3:3. Olha o argumento de Paulo, é o argumento dele. Ele explica, se algum colossense perguntasse, Paulo, por que eu devo buscar as coisas que são de cima? Por que devo viver pensando nas coisas que são de cima? Resposta, Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos para as coisas deste mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está dizendo, Colossenses, vocês creram em Cristo de verdade? Cremos. Nasceram de novo? Nascemos. Foram regenerados? Fomos. Morreram junto com a morte de Cristo? Morremos. Ressuscitaram também com Ele? Vocês creem que irão ressuscitar? Cremos. Então vocês já morreram para as coisas deste mundo. Por isso que vocês só buscam as que são de cima e vivem pensando apenas nas que são de cima, porque aqui morreu. Acabou. Vocês estão mortos, e olha o que ele diz, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa expressão está escondida, ela remete, ou pode nos remeter a várias verdades igualmente bíblicas, né? A ideia de estar escondido com Cristo, ela aponta para a segurança. Eu não devo temer as coisas deste mundo, porque eu estou seguro em Cristo, porque eu já morri para as coisas desse mundo, estou ressuscitado com Ele, e portanto a minha vida está segura em Cristo.
É Cristo quem nos protege, é Ele quem nos abençoa, é Ele o nosso escudo, é Ele o nosso galardão, é Ele a nossa recompensa. Nós somos abençoados nele, temos salvação nele, é Ele quem nos garante a vitória e todas as bênçãos, e é por isso que nós o louvamos. Mas nós estamos então ressuscitados com Cristo, e portanto morremos para o mundo, e agora estamos vivos para Deus. Mas é incrível que algumas pessoas teimam em estar vivinhas da Silva para esse mundo, e parece que na contramão do que diz o texto bíblico, estão mortas para Deus. São aqueles indivíduos que até receberam nome de uns poucos anos para cá. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses nomes, ou desse nome, dessa expressão especialmente falando, que envolve os chamados cristãos ateus. Não sei se vocês já ouviram falar. É até um paradoxo, né? Uma contradição. Como assim, cristãos ateus? São cristãos que até têm as crenças certas, creem na Bíblia, que é a palavra de Deus, creem na Trindade, creem que Deus se fez homem na pessoa de Jesus, nasceu de uma virgem, ressuscitou ao terceiro dia, voltará um dia, literalmente, creem na inerrância da Bíblia e tudo isso, mas costumam viver como se Deus não existisse. Daí o porquê cristãos ateus. Parecem ser cristãos na teoria, mas a prática, a vida que vivem diuturnamente, cotidianamente, parece desmentir a sua teoria teológica e bíblica. Tem até crenças corretas, tem pensamentos doutrinários adequados, mas vivem vidas que desmentem as suas crenças. E Paulo diz: por que vocês vivem buscando as coisas de cima e pensando nessas coisas? Porque vocês já morreram para as coisas desse mundo, e a vida de vocês verdadeira está escondida com Cristo em Deus. É outro contexto a vida de vocês, com outra pessoa. O relacionamento de vocês é com Cristo, e isso para todo sempre. Amém? Então pensemos também nessa verdade paulina presente nesse texto, que nos levará a pensar numa quarta verdade igualmente importante, que tem relação com a terceira. Eu aprendo em quarto lugar que os ressuscitados com Cristo buscam mortificar as obras da carne. São pessoas que estão mortas para as coisas deste mundo, mas enquanto pessoas ainda viventes nesse mundo, vão experimentar tensões. Que tensões? Luta, por exemplo, entre a carne e o espírito, ou não? Todo cristão verdadeiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai enfrentar tensões e problemas aquela luta que Paulo descreve muito bem em Gálatas, no capítulo 6, entre os desejos espirituais e os desejos carnais. É isso, aliás, que irá distinguir um cristão de um não cristão. Um não cristão viverá sempre uma vida pecaminosa e tal, mas o não cristão, o ímpio, o não regenerado, ele não tem o Espírito Santo falando no seu coração, impulsionando o seu coração, trabalhando no seu coração para que ele seja, de fato, uma pessoa cada vez mais santificada e semelhante a Cristo. O não cristão não tem isso, nós cristãos temos, não porque sejamos melhores, obviamente, do que os não cristãos. Mas vamos ver o que Paulo nos diz, Colossenses 3, versículos 5 a 8. Ele diz muitas coisas importantes aqui. Lembrando que ele escreve para crentes, ele não escreve para ímpios. Olha o que ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aqui, o verbo mortificar, ele vem do verbo grego necrosate, de onde vem a ideia de necrose, né? E aqui ao pé da letra, mortificai quer dizer fazei morrer, matem, assassinem, o quê? Os vossos membros que estão sobre a terra. Ele está se referindo aos nossos desejos, por exemplo, sensoriais, aquilo que a gente vê, a gente cobiça e quer ter para nós, né? As questões que às vezes apalpamos, aquelas coisas todas que nós tocamos, os caminhos pelos quais andamos, todos os elementos sensoriais. Então, mortifiquem, ou seja, façam morrer, matem os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele vai exemplificando como deve se dar essa morte. Devemos matar essas características carnais que teimam
em coexistir conosco. E ele vai citando os nomes. A prostituição, ele começa com pecados sexuais e vai para outros. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Aqui essa palavra, aqui essa expressão apetite desordenado, ela não tem a ver apenas com as questões gastronômicas, porque aqui o termo grego que aparece aqui, pathos, ele se refere a um impulso que não descansa até ser satisfeito. Sabe aquela pessoa que nós comumente chamamos de saco sem fundo? O sujeito tem uma esposa, mas uma só esposa não é bastante, tem que ter 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. O sujeito tem uma vida X, mas isso para ele, veja bem, meus irmãos, não há pecado, é importante esclarecer aqui, para não haver uma eventual dúvida ou mal entendido, não há nenhum pecado em termos boas ambições, então vamos dar exemplos quaisquer. Poxa, eu moro, sei lá, de casa alugada, eu quero ter uma casa própria, ok. Eu ganho R$1.500, eu quero ganhar 3.000, ok, uma boa ambição. Eu trabalho numa profissão X, eu quero estudar, quero ter maiores conhecimentos, para eventualmente trabalhar num melhor emprego, talvez menos tempo por semana, ganhar uma graninha boa para abençoar meu marido, minha esposa, família e tal. São ambições boas, mas não é disso que o texto está falando, não é de boas ambições. Ele está falando sobre pessoas que são descontentes, contumazes, nunca estão contentes com nada que acontece na vida, aquele impulso que não descansa até estar satisfeito. Ele quer porque quer, não importa se a situação é errada, se é pecaminosa, se é injusta, se envolve corrupção, ele quer porque quer e faz tudo para ir atrás daquilo. E Paulo diz: abandonem isso. Por quê, Paulo? Porque vocês já ressuscitaram com Cristo. Essa vida era a vida antiga de vocês, não é a vida nova. A nova vida não tem lugar, não há espaço para esse tipo de comportamento nessa nova vida em Cristo. E ele vai continuar: a vil concupiscência, não é isso? Aqui, vil concupiscência é uma expressão estranha, sobretudo para o português contemporâneo, mas o que o grego diz é maus desejos, ter desejos maus, perversos, maldosos, por exemplo, desejando o mal de alguém. Não é um pensamento de um cristão. Começa a maquinar, deixa eu ver como que eu vou destruir a vida do outro, prejudicar o outro, puxar o tapete do outro. No trabalho, eu vou arrumar um jeito de puxar o tapete para o sujeito se dar mal e eu me dar bem. A ideia, é a maquinação de atitudes ou de planos, de estratagemas que vão prejudicar a vida de alguém. Isso que me assusta. Paulo escreve isso para crentes. Por quê? Porque crentes, não sei se você sabe, mas crentes, vira e mexe, podem dar alguns escorregões aqui e ali e fazer essas coisas. Se não pudessem, Paulo não teria escrito essas coisas para crentes. É porque crentes podem e fazem, às vezes, ou eventualmente podem fazer essas coisas. E a avareza, mais uma vez um termo que envolve a insaciabilidade. Aqui a referência é mais clara ao dinheiro. O sujeito nunca está satisfeito. Tudo bem, ele cresce e galga novos degraus e melhora a vida, e glórias a Deus, e a prosperidade no sentido bíblico, não a teologia da prosperidade, mas a prosperidade bíblica é um dom de Deus. Mas tem pessoas que são um saco sem fundo, sempre querem mais e mais e mais e mais e mais. E Paulo está dizendo: cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Por quê? Porque nós devemos buscar e desejar as coisas que são do alto. Porque um dia nós vamos partir e tudo isso que nós almejamos vai ficar para quem? Para quem vai ficar? E ele continua. Ele diz que a avareza é idolatria. E aí ele continua também nos versículos 6 a 8. Pelas quais coisas... Pastor, mas se eu viver praticando isso, o que acontece? A consequência vem, versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se você está praticando essas coisas, você demonstra que, na verdade, você não ressuscitou com Cristo. Porque a vida não é a vida condizente com aquela de alguém que ressuscitou com Cristo. Versículo 7 e 8, Colossenses 3, 7 e 8. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas.
Isso é coisa do passado, não deve pertencer mais à nossa vida presente. Versículo 8, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Aqui a palavra malícia diz respeito a uma natureza, mais uma vez, que se inclina em fazer o mal para os outros. Sabe aquele sujeito que parece que acorda de manhã, de mal com a vida, deu aquela topada com o dedão ali na cama, na mesa, foi tomar o café, ficou com raiva, ele só quer procurar alguém no trânsito, na rua, na condução, no trabalho. Já viram essas pessoas? Ele está esperando que o sujeito diga um A, para ele despejar um monte de coisas nele e falar, é o que eu precisava, é o álibi que eu precisava, o subterfúgio que eu precisava, para poder descarregar toda a minha ira, toda a minha raiva em alguém, e vai ser esse fulano que deu o azar, entre aspas, de aparecer na minha frente. Então, olha só, a cólera, a malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Resumindo, Paulo está dizendo, cristãos colossenses, se vocês ressuscitaram com Cristo, por que certas práticas teimam em se mostrar presentes no meio de vocês? Pecados sexuais, envolvendo prostituição, impureza, pecados verbais, maledicência, uma linguagem torpe. A Noeli e eu fomos de uma determinada igreja, que não vem ao caso aqui mencionar, mas que tinha um certo diácono, que eu nunca vi, acontecia alguns problemas, vira e mexe, ele soltava um palavrão. Ô fulano, e aí o que acontece? Não, mas aquele tum, mas que isso, filho, o que isso? Não, mas é assim mesmo, Carlinhos, eu estou com raiva, eu falo mesmo, comigo não tem essa. Eu falo, mas esse não é um linguajar típico. Não, mas eu falo mesmo. E não veio aqui não, ele soltava os cachorros, para não dizer outras coisas que ele soltava, soltava o verbo, rasgava o verbo, e achava, e havia sido ordenado diácono. Eu falava, mas fulano, toma cuidado para não falar o nome dele, falava, fulano, como que você usa esse tipo de palavreado? Como que você julga que isso seja comum? Não, Carlinhos, é assim mesmo, que, não, eu sou convertido sim, mas tem umas verdades que eu não posso deixar passar batido. Eu falei, mas esse não é um linguajar típico de uma pessoa convertida. Você está falando palavrões, você está falando linguajar chulo. Não, mas eu falo mesmo, quando eu estou com raiva, Deus me conhece, e eu peço às vezes 5 minutinhos para Ele, e eu vou que vou. Olha o tipo, a gente ri para não chorar. Então, Paulo diz, cuidado com as palavras torpes da vossa boca. A raiz aqui da palavra torpe envolve algo que é apodrecido. É gente que tem, sabe, linguajar bem chulo, fala palavrão, palavras de duplo sentido, com conotação sexual, pessoas maliciosas. Você fala de um jeito, ela joga. Tudo bem, a gente está falando numa roda de amigos, uma brincadeira com duplo sentido, mas sem conotações, obviamente pecaminosas, faz parte até da cultura e tudo, do nosso vocabulário, do português, mas nós usamos coisas que têm cunho sexual e tantas outras, com uma linguagem absolutamente maliciosa. E Paulo diz, vocês não podem viver essa vida, porque vocês já ressuscitaram com Cristo. É uma nova vida, novo linguajar. Nova existência, novas práticas, novas atitudes, novas buscas, novos pensamentos. Eu pensava nas coisas da terra e falava como gente dessa terra e falava palavrão mesmo, mas agora eu ressuscitei com Cristo e portanto eu busco as coisas de cima, eu penso nas coisas de cima e o meu linguajar é semelhante ao linguajar de alguém que veio e irá para cima. Isso nos leva ao quinto pensamento, a quinta verdade que Paulo nos dá, tem a ver também com o nosso comportamento. Em quinto lugar, Paulo diz que os ressuscitados com Cristo buscam viver uma vida pautada pela verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz isso, ele dirá, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus defeitos. E aqui Paulo usa uma metáfora extraída do departamento, digamos, das indumentárias, dos vestimentos. Ele vai dizer, quando vocês não eram crentes, vocês usavam uma roupa
Essa velha roupa apontava para um velho caráter, com velhos comportamentos, com velhas atitudes, totalmente contrárias ao Evangelho. Então essas outras vestimentas mostravam que vocês ainda não haviam ressurgido dos mortos. Mas quando vocês se converteram, Deus mudou a vestimenta de vocês. Ele usa um linguajar extraído do vestuário. Olha lá, vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Ele deixa claro que ele está usando uma metáfora. Vocês se despiram, ficaram totalmente desnudos, nada mais do velho homem tem a ver com a vida de vocês, e com os seus feitos, não é só roupa, é o comportamento do velho homem. Ele está falando, Colossenses, a vida mudou, vocês não perceberam que vocês agora ressuscitaram com Cristo? Então, se vocês têm um novo Senhor, que é Cristo, vocês devem também ter uma nova vida, e essa nova roupagem, com essas novas características, com esse novo comportamento, isso deve estar presente na vida de vocês. Isso irá nos levar a um sexto ponto, uma sexta verdade, que diz: os ressuscitados com Cristo, meus irmãos, em sexto lugar, buscam viver uma vida pautada por santidade, por amor ao próximo e assim por diante. Por santidade, amor ao próximo e outros atributos, adjetivos e qualidades que caracterizam um cristão. Ou na linguagem paulina, caracteriza uma pessoa que já foi ressuscitada com Cristo. Continuemos, capítulo 3, versículos 12 a 14, olha o que Paulo diz: revesti-vos, pois, o argumento dele é bem lógico, então ele diz, vocês já se despiram do velho homem, aquela velha vida, correto? Então o que eu faço agora, Paulo? Eu me despi, vou ficar nu? Não, revesti-vos, pois, se vistam agora como eleitos de Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus, como santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Que mais, Paulo, devo fazer? Versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Imitem Cristo. Vocês não ressuscitaram com Ele? Não estão pensando nele que está à direita do Pai? A vida de vocês não é com Ele? Então hajam como Ele. Versículo 14, Colossenses 3,14, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Paulo diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz, se nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus, para a salvação, para servirmos a Deus, para realizarmos os seus propósitos, nesse contexto e também no porvir, então, que hajamos como pessoas santas, amadas, que tenhamos entranhas de misericórdia. Isso é muito interessante, porque no contexto ocidental, nós pensamos aqui que a sede das emoções e tudo, do intelecto, tudo é o coração, até falamos em português, saber de cor, quer dizer, eu já sei com o coração, e aquela coisa toda, mas na mentalidade hebreia, a sede das emoções era na barriga, e faz sentido, porque quando uma pessoa passa por alguns perrengues, onde que você tem os primeiros efeitos colaterais? A barriga. Não começa aqui a ter umas coisas estranhas, não começa a dar aquele burburinho, não começa aquela coisa esquisita, aquela vontade de ir no banheiro. Pois bem, então os hebreus, de uma forma muito correta, muito precisa, dentro da cultura deles, entendem que a sede das emoções não está no coração, mas está na barriga. E é por isso que o texto vai trazer essa expressão que é esquisita. Revesti-vos, versículo 12, Colossenses 3,12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Entranhas, as tripas ali, olha, a misericórdia é uma coisa que deve vir lá do profundo do nosso ser. E na mentalidade judaica, não era do coração, era da barriga. A emoção, quando o rapaz viu a moça pela primeira vez, ia paquerar, ela dava o que? Aquela dor de barriga, e vice-versa, aquele calafrio, aquela coisa de os sentimentos estarem bem presentes na barriga. Então, usando essa linguagem, que para nós ocidentais é bem esquisita, muito estranha, no mínimo duvidosa nós diríamos, mas
Paulo está dizendo, a misericórdia é algo que deve vir afetuosamente lá de dentro, lá do fundo. Sejam misericordiosos assim uns para com os outros. E eu tenho para mim, meus irmãos, que se Paulo escreve isso para a igreja de Colossos, qual o sentido de Paulo advertir uma igreja quanto a certas práticas? Vamos presumir, é uma questão lógica, não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão. Se Paulo entra nesses assuntos, é porque eles estavam de alguma forma presentes na igreja de Colossos. Então não havia apenas o problema, por exemplo, que citamos no início, que era um dos grandes e maiores problemas, o problema da presença de falsos mestres e falsos ensinos, mas havia também o problema de uma vida pseudo-cristã no seio da igreja. O sujeito frequentava os cultos, mas parece que a boca não era convertida. Lembre-se desse diácono, cujo nome omiti, mas que mencionei agora há pouco. Tem gente que não, eu me converti, mas o cérebro ainda não. Vive pensando em coisas que não são de cima. Não, eu me converti, mas minha boca ainda não. Vive falando linguajar chulo, palavrão, palavra pesada, e está na igreja todo domingo. Meu irmão, muda o palavreado, muda o comportamento. Não, eu me converti, mas o meu bolso não contribui de jeito nenhum com a igreja. E perceba que nós aqui estamos falando, nós não colocamos ofertas ou dízimos como obrigatoriedade, os irmãos sabem, nunca enfatizamos dinheiro aqui nos cultos, e sempre deixamos claro, irmãos, deve ser algo voluntário, mas tem pessoa que o bolso parece ter um escaravelho ali, tem uma armadilha ali, tem um arame farpado ali, um escorpião, não é isso? Então, não contribui de jeito nenhum e nada, não, eu me converti, mas meu bolso ainda não. Então, Paulo chama a atenção dos cristãos colossenses, ele os adverte quanto a certos tipos de comportamentos estranhos para estarem presentes em meio a uma comunidade cujos membros, em tese, haviam ressuscitado com Cristo. Ele está dizendo, olha, tem algo estranho, vocês ressuscitaram com Cristo, mas parece que alguns de vocês estão bem vivinhos, não morreram, ressuscitaram coisa nenhuma, parece que o velho homem está bem vivinho entre muitos de vocês. Irmãos, isso é muito importante para nós reavaliarmos o tipo de vida que temos vivido diante de Deus. Será que a minha vida é a vida de um ressuscitado com Cristo? Ou a vida de uma pessoa que é bem carnal e que vive na prática desses tipos de pecados? Nós devemos nos fazer essa pergunta seriamente. Isso nos conduz a uma sétima verdade. Também aprendo, em sétimo lugar, que os ressuscitados com Cristo buscam viver uma vida comunitária regida pela paz e pela gratidão a Deus. Versículo 15, Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, a paz de Deus, ele está se referindo aqui a um contexto comunitário, o corpo de Cristo, a igreja local, domine em vossos corações, e em razão disso, como vocês devem agir? Sejam agradecidos. Vivam em paz uns com os outros, vivam em paz com Deus. Para estarmos em paz com Deus, nós temos que crer em Cristo, não é isso que Romanos 5,1 nos diz? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, para experimentar essa paz de Deus, eu devo primeiramente ter paz com Deus, eu devo crer em Jesus, e portanto eu sou justificado, mas também devo ter uma vida em que, convivendo com os membros do corpo de Cristo, eu tenho uma vida também pacífica, isso deve dominar o meu coração, e em razão disso, eu devo ser uma pessoa grata a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, me deu e continuou a fazer, e a agir na minha vida, e através da minha vida. Isso nos levará quase ao final da nossa reflexão, o penúltimo ponto, em oitavo e último lugar. Os ressuscitados com Cristo, Paulo diz, buscam viver uma vida comunitária, mais uma vez, onde a palavra de Cristo, a comunhão fraterna e a adoração são os principais ingredientes. Olha que coisa importante, me permitam por favor repetir. Os ressuscitados com Cristo buscam viver uma vida comunitária, onde a palavra de Cristo, a comunhão fraterna, a comunhão entre irmãos, e a adoração verdadeira, correta, são os principais ingredientes. Veja o que Colossenses 3,16 diz.
e frequentemente nós lemos esse texto aqui. O Elbi coloca junto a letras de hinos. É um texto bíblico do qual gosto muito, um texto dos mais belos da Bíblia, que está em Colossenses 3,16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, como? Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. De que formas, Paulo? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esses pontos são muito importantes para a igreja de Colossos e são muito importantes para toda e qualquer verdadeira igreja cristã, cujos membros já ressuscitaram com Cristo e, portanto, experimentam uma novidade de vida. Então, primeiro, nós devemos ter essa palavra de Cristo habitando em nós abundantemente. Mas, meu irmão, como nós dissemos em outras situações, como a palavra de Cristo habitará em nós se nós não a lemos, se nós não a estudamos, se nós não investimos tempo lendo a Bíblia? E nós temos hoje na internet, cá entre nós, vários tipos de programas de leitura, né? Quem quer ler a Bíblia em um ano, tem lá programa de leitura de um ano, programa de leitura começando com o Novo Testamento, começando com o Antigo, programa de leitura em 8 meses, programa de leitura para quem tem um pouco mais de tempo, em 6 meses. Temos todos os tipos de Bíblias de estudo, letra pequena, letra mediana, letra grande, letra GG, né? Tem todo tipo, né? Temos todos os tipos de Bíblias, para adolescentes, para as crianças, para adultos, para idosos, a Bíblia da vovó, a Bíblia do vovô, a Bíblia do surfista, tem a Bíblia para todo tipo de gosto. Mas como que a palavra de Deus habitará em nós abundantemente se nós não a lemos, se nós não a estudamos, se nós não meditamos sobre ela, se nós, sobretudo, não a praticamos? Isso, quando nós fazemos, nos dá graça para termos sabedoria, ensinando as pessoas, admoestando-as e abençoando as suas vidas, sendo, por exemplo, portanto, um instrumento de bênção e não de maldição na vida das pessoas. E tudo isso ocorrerá quando a palavra de Cristo habitar abundantemente em mim e em você. E isso finalmente nos levará ao último ponto, que é este. Em nono e último lugar, os ressuscitados com Cristo buscam viver uma vida cristocêntrica. Os ressuscitados com Cristo buscam viver uma vida cristocêntrica. Colossenses 3,17, o último versículo que lemos no nosso texto, inicialmente ele dirá: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo em nome de Jesus, ou sob a autoridade de Jesus, ou com a consideração de Jesus, ou de acordo com a vontade expressa de Jesus na sua palavra. Uma vida cristocêntrica, não uma vida antropocêntrica, centrada em nós, no homem, nos desejos deste mundo. Mas por que não, Paulo? Porque vocês ressuscitaram com Cristo, e portanto vocês têm o hábito de buscar e pensar nas coisas que são lá de cima. Essa é a nova vida de vocês, a partir do momento em que vocês nasceram de novo. Amém? Então o argumento de Paulo é muito coeso, muito lógico, muito contundente e evidentemente bíblico. É um recado dos céus para o meu e para o seu coração. Amém? Eu termino então essa mensagem, essa reflexão, recapitulando esses pontos que nós aprendemos brevemente nesta noite sobre o perfil das pessoas que ressuscitaram com Cristo. E nessa noite nós aprendemos, em primeiro lugar, que os ressuscitados com Cristo, primeiro, buscam as coisas de cima. Segundo, eles pensam nas coisas de cima. Terceiro, estão mortos para o mundo e vivos para Deus. Quarto, buscam mortificar as obras da carne. Quinto, essas pessoas também buscam viver uma vida pautada pela verdade. Sexto, são pessoas que buscam viver uma vida pautada pelo amor ao próximo. Sétimo, são pessoas que buscam viver uma vida comunitária regida pela paz e pela gratidão a Deus. Oitavo, são pessoas que buscam viver uma vida comunitária onde a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a comunhão fraterna e a adoração são os principais ingredientes. E por fim, em nono e último lugar,
os ressuscitados com Cristo buscam viver uma vida cristocêntrica. Amém? Que essas verdades estejam presentes na minha vida, na sua, no meu e no seu coração, e que o Espírito Santo as use, essas verdades, para sermos melhores cristãos, melhores pessoas, que venham a glorificá-lo sempre, e que vivam vidas de pessoas que, de fato, parecem que se ressuscitaram, que foram ressuscitadas, melhor dizendo, com Cristo, foram ressuscitadas, e portanto experimentam uma novidade maravilhosa de vida. Amém? Quero convidá-los, por gentileza, para ficarem em pé, para que nós oremos. Meu irmão Paulo, ele falou muito sobre a ressurreição, porque a ressurreição, como nós sabemos, é um dos assuntos, se não um assunto central da fé cristã. Em outro momento, em 1 Coríntios 15, Paulo dirá que se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé é inútil. Veja que palavras fortes ele usa. Se a ressurreição de Jesus não é verdadeira, então a minha fé não serve para nada. Por outro lado, se a ressurreição é verdadeira, e nós cremos que é, então Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele abre um precedente para que todos aqueles que pela graça creem nele, também ressuscitem naquele grande e glorioso dia que surgirá no futuro. Só que Paulo, escrevendo aqui, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, ele entende, com a graça e o conhecimento e a iluminação que Deus lhe deu, que nós já experimentamos uma vida, ou deveríamos experimentar uma vida ressuscitada, ainda nesse mundo pré-glorificado. Isso deve chamar a nossa atenção para o tipo de vida que nós temos vivido. Amém? Isso é muito sério, porque Paulo fala uma série de coisas, cita uma série de comportamentos danosos, pecaminosos, nocivos, que, sem dúvida alguma, deveriam estar presentes no seio da igreja colossense. Mas ele diz, vocês não devem praticar tais pecados, ou pelo menos não viver na prática dos mesmos, porque vocês já experimentaram uma nova veste, vocês se vestiram do novo homem, e portanto novos valores devem reger a vida de vocês. Amém? É um texto que fala sobre comportamento, sobre mudança de vida, sobre vida eterna com Cristo, sobre as bênçãos de Deus em Cristo. Que esses valores estejam presentes na nossa vida nessa noite. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu gostaria de te pedir, meu irmão, que você pense no teor geral sobre aquilo que nós falamos nessa noite, e que você pedisse para que o Espírito Santo te sondasse nessa hora, como o salmista faz no Salmo 139. O Senhor conhece os meus caminhos, sonda-me, veja se há em mim algum caminho mau. E meu irmão, eu desconfio que, infelizmente, mesmo sendo regenerados, sempre há algum tipo de caminho mau, ou uma tentação no nosso coração de seguir algum tipo de caminho mau. Sempre as coisas deste mundo, com seus valores, nos tentam para sairmos do caminho que é o próprio Jesus, e nos tentam a seguir outros caminhos que não agradam a Deus. Eu te pediria agora para que você pedisse de fato para que o Espírito Santo te sondasse, te mostrasse, te revelasse, se é que você já não sabe, quais são esses caminhos. Peça então a Deus que te dê arrependimento, se arrependa desses caminhos, desses pecados, e peça para que Deus então abençoe a sua vida, mude o seu coração, mude a sua mente, mude o seu palavreado, mude os seus valores, aqueles evidentemente que estão contrários ou parecem estar na contramão do Evangelho, e que talvez ainda estejam de alguma forma presentes na sua vida.
Pai, eu quero te agradecer. Obrigado por essa mensagem nessa noite, Senhor, onde aprendemos verdades tão profundas, ditas de uma forma simples, penetrante, impactante, por meio do teu servo, o apóstolo Paulo. Senhor, às vezes temos tanto tempo de igreja, às vezes nos vangloriamos de ter 20, 30, 40, 50 anos de igreja, mas às vezes ao mesmo tempo existem aqueles pecados, aqueles caminhos, aqueles valores, aquelas tentações que sabemos claramente que não te agradam, que não te glorificam, mas nós flertamos com elas. Nós abrimos a guarda muitas vezes para que tais pecados encontrem guarida, Senhor, no nosso coração. E isso evidentemente é pecado, Senhor. Perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa os pecados dessa igreja, Senhor. Não somos melhores do que ninguém, estamos cientes disso, mas também não queremos viver uma vida qualquer. Ajude-nos a nos espelharmos naquilo que Paulo ensinou nessa noite, e ajude-nos a almejarmos, a desejarmos de forma sincera e fervorosa. Ajude-nos a termos esse desejo verdadeiro no nosso coração, de vivermos vidas de pessoas que já ressuscitaram com Cristo, e que portanto buscam as coisas que são de cima, desejam as coisas que são de cima, pensam nas coisas que são de cima, nas coisas eternas, e não nas coisas temporais, não nas coisas pequenas, finitas e muitas vezes pecaminosas desta vida. Mas ajude-nos, ó Senhor, sonde o nosso coração e nos mostre, Senhor, que caminhos tortuosos talvez tenhamos sido tentados a seguir, ou tenhamos talvez seguido. Tira-nos desse caminho, Senhor, e conduz-nos, Senhor, por favor, para os teus caminhos, caminhos eternos, caminhos sábios, caminhos de transformação, caminhos de vitória em Cristo, caminhos de fato onde experimentemos a doce presença do seu glorioso Consolador, o Espírito Santo, Senhor. Mas trabalhe em nós, trabalhe nos nossos valores, trabalhe nas nossas aspirações, nas nossas inclinações, trabalhe nos nossos olhares, trabalhe, Senhor, em todos esses aspectos sensoriais. Ajude-nos a sermos guiados por fé e não por vista. Transforme os nossos lábios, para que não tenhamos um linguajar torpe, Senhor. Senhor, às vezes pessoas que há anos frequentam uma igreja, mas têm um linguajar tão malicioso, tem um palavreado tão chulo, tão mundano. E o pior de tudo, Senhor, essas pessoas não percebem, acham que é natural, acham que é normal, acham que é uma coisa comum, porque afinal de contas, argumentam elas, ou podem argumentar, todo mundo faz assim, porque eu não poderia fazer também? Oh Senhor, ajude-nos a vivenciarmos esses valores presentes na sua palavra, aqueles que obviamente são condizentes com a sua palavra, e ajude-nos ao mesmo tempo a nos afastarmos daqueles valores ou sistemas de valores mundanos que não te agradam e que são diametralmente opostos ao seu evangelho. Cuide de nós, Senhor, cuide de mim, Senhor. Eu preciso que o teu Espírito Santo trabalhe na minha vida. Eu preciso, Senhor, me ajude a me afastar de caminhos ruins, caminhos perversos, caminhos que não te agradam. Me ajude, Senhor, mas ajude também aos meus irmãos, Senhor, aos casais aqui presentes, às famílias aqui presentes, aos amigos, aos eventuais visitantes. Senhor, ajude-nos a trilharmos caminhos que te glorificam e que estejam em consonância com a sua palavra. Ajude-nos a termos pensamentos de pessoas que já ressuscitaram com o seu Filho Jesus. Ajude-nos a termos pensamentos santificados, pensamentos repletos da sua palavra, repletos da sua verdade. Por favor,
ajude-nos a sermos melhores. Nos santifique pela sua palavra, que foi pregada nesta noite. Santifique-nos na verdade, e a sua palavra é a verdade, como disse o seu Filho Jesus. Obrigado por tudo. É no nome do seu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.